tarde, Miguel e todos os ministros. Boa tarde, Miguel, e todos os ministros aí reunidos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E que continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Para mim é um grande privilégio me dirigir a vocês, ministros, aí em Pereira, reunidos nessa ocasião, para pedir a Cristo das suas bênçãos sobre cada um de vocês e também agradecer a vocês, ministros, junto às suas congregações, o respaldo que estão dando ao grande projeto da Grande Carpa Catedral em Porto Rico. Para essa ocasião, leiamos em Zacarias 4, versículo 11 em diante, 11 ao 14, onde diz: Respondi mais, dizendo-lhe: que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Respondendo-lhes outra vez, disse: o que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isso? E disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Estos são personagens muito importantes do cielo. Estes são pessoas muito importantes do céu, espíritos celestiais do mundo espiritual, que estão diante do Senhor de toda a terra. Por isso, são enviados nos tempos correspondentes a eventos maiores que Deus tem para realizar. Estes dois ungidos que estão diante da presença de Deus têm a ver com as mudanças dispensacionais e também com as mudanças de impérios mostrado a Nabucodonosor, interpretado pelo profeta Daniel, naquele sonho que o rei Nabucodonosor viu. E foi mostrado a Daniel, e Daniel mostrou e recordou ao imperador Nabucodonosor, e também deu a interpretação dessa estátua gigante, maravilhosa, que tinha a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e músculos de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e de barro cozido, representando essa estátua o reino ou império dos gentios e a sua trajetória. A cabeça de ouro representa Nabucodonosor com seu império, o peito e braços de prata representa ao império Medo-Persa, o ventre e os músculos de bronze representa ao império da Grécia, e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro cozido representam o Império Romano, em duas etapas em que estaria manifestado esse império. E depois, no tempo dos pés de ferro e barro cozido, que é o mesmo Império Romano, império com uma nova etapa e com barro nos pés, que representa aí os povos e reis nesse império, que se unirão a esse império, os 10 reis, com seus governos, os 10 dedos também, que estão aí representados. Encontramos que nesse tempo é que a pedra não cortada de mãos, em sua segunda vinda, que é a vinda do Messias, traz
o fim para o reino dos gentios e a introdução ao reino milenar, ao reino do milênio, ou o reino de Davi, que será restaurado na terra ao povo hebreu. E no trono de Davi se sentará o Messias príncipe, ao qual é herdeiro, conforme as palavras do anjo Gabriel, a Virgem Maria, onde ele disse à Virgem Maria que ela teria um filho e seria chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e se sentará sobre ele, sobre o trono, e reinará sobre Israel para sempre. Portanto, é para o tempo dos pés de ferro e barro cozido do reino dos gentios que a vinda do Senhor, para essa etapa que está prometido. E para esse tempo é que também o mistério das duas oliveiras, que estão diante da presença de Deus, os dois ungidos com a presença de Deus, ou seja, esses personagens que, sendo que a presença de Deus será manifestada na terra, aparece um ou os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Em palavras mais claras, que a presença de Deus vem em um ou nos dois de uma vez, nesses dois ungidos da presença de Deus. No céu são os arcanjos Miguel e Gabriel, os dois ungidos diante da presença de Deus. É por isso que em São Lucas, capítulo 1, quando aparece o anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, veja o que o anjo diz ao sacerdote Zacarias quando o introduz às boas notícias de que ele e a sua esposa terão um filho, embora já estão de idade avançada, e o menino vai ser grande diante de Deus. E no capítulo, vamos ler no capítulo 1 de São Lucas, no versículo 13 em diante. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho e chamará o seu nome João. Ou seja, que Zacarias havia orado para que Deus desse um filho. E agora o anjo traz a resposta diante de Deus, que sua oração foi ouvida e vai ter um filho. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante de Deus, pois o maior que Deus envia à terra é um profeta, porque será grande diante de Deus, diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, o qual aconteceu quando Maria foi ver a sua prima, parenta Elizabeth, ao qual já tinha uns 6 meses de grávida, e em seu ventre estava o bebê João. E quando Maria saudou a sua parenta, o menino que estava no ventre de Elizabeth saltou de alegria. E aí foi cheio do Espírito Santo. E será que muitos dos filhos de Israel, e fará com que muitos filhos de Israel se convertam ao Senhor Deus deles, e irá diante dele com o espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à presença dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho,
e a minha mulher avançada de idade. Isso foi uma expressão de incredulidade, como dizendo: isso não pode ser possível porque eu já sou velho e a minha esposa está de idade avançada. Para fortalecer a sua fé, recordou Abraão e Sara. Abraão, que já tinha 99 anos, e Sara, que tinha 89 anos, quando Deus, pela última vez, confirmou a promessa de que teria um filho. E deu o nome do filho que teriam, colocaria por nome de Isaque. Continua dizendo: disse então Zacarias ao anjo. Respondendo o anjo, ele disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e te dar estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por sinais, e ficando mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Nós podemos ver aqui o caso do aparecimento do anjo Gabriel a Zacarias, onde ele se identifica com Zacarias como personagem que está diante de Deus. Zacarias, entendendo o que isso significava, sempre que Gabriel ou Miguel aparece na terra, Deus está visitando a terra no corpo angelical de Gabriel ou Miguel. São os anjos que estão diante da presença de Deus, e consequentemente, quando a presença de Deus se faz manifesta na terra, aí estão eles. Por isso, no Monte Sinai, a lei foi dada por comissão de anjos. Aí estavam eles e, consequentemente, a presença de Deus estava no meio do Monte Sinai, na parte alta, e ali entrou Moisés, e ali ouviu da parte de Deus, através da comissão dada por anjos, por estes anjos, ali ouviu os 10 mandamentos, e foram escritos em pedras dali do monte Sinai. Agora, esses anjos no céu são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, e, consequentemente, os anjos, através do qual Deus traz luz, são candeeiros para trazer a luz de Deus à terra. São anjos ministradores. Um desses anjos, Miguel, é o grande príncipe que está pelos filhos de Israel. Ou seja, que se é o anjo guardião do povo hebreu. E Gabriel e Miguel trabalham muito unidos em todos os projetos divinos. Gabriel tem a ver muito com os gentios e tem a ver com as mudanças de governo
desses impérios dos gentios, ou seja, do reino dos gentios. Por isso, encontramos a intervenção deste anjo Gabriel na mudança, até para o estabelecimento do império de Nabucodonosor, também para estas visões que foram dadas e sonhos ao rei Nabucodonosor, e a palavra que foi dada por Deus através do anjo Gabriel ao profeta Daniel, para que falasse ao rei Nabucodonosor. Ou seja, que este anjo está presente na terra, no meio dos reinos gentios, e é o que produz essas mudanças de império quando chega o tempo correspondente no programa divino, porque é o anjo que tem acesso ao livro da verdade, como diz ao profeta Daniel no capítulo 10 e em outros lugares. E é o anjo que vem para dar-lhe sabedoria a Daniel e a qualquer outro profeta que seja enviado à terra. Toda a palavra de Deus podemos ver que vem do céu. Assim é que esses dois ungidos, lembrem que ungidos significa que estão ungidos com a presença de Deus. Em palavras mais claras, a palavra ungido significa Cristo, significa Messias, significa ungido e ungidos por Deus. Agora, na terra, encontramos que Moisés e o profeta Daniel também foram ungidos com a presença de Deus. Por isso, Deus, através deles, operou todas aquelas maravilhas. De si mesmo, eles não falaram, nem fizeram milagres. Foi Deus, através deles, através do anjo do pacto, que se manifestava através deles e através do qual Deus se identificava no meio do seu povo. Por isso o anjo dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Capítulo 3, versículo de 1 ao 16 do Êxodo, e também no capítulo 6, versículo de 1 ao 6, e no capítulo 4 do Êxodo também, e depois no capítulo 23, versículo 20 ao 23 do Êxodo, Deus fala a respeito do seu anjo e diz que ouçam a sua voz, porque é a voz de Deus através do anjo, que é o corpo angelical de Deus. E depois diz que esse nome é o nome de Deus que está no anjo, e que o anjo não perdoará nenhuma rebelião. Portanto, Deus sempre se revelou, se manifestou através do anjo do pacto, o qual é Cristo em seu corpo angelical, através do qual criou os céus e a terra. Tudo o que Deus tem falado o fez através do seu anjo, o anjo do pacto, e tudo que Deus criou o fez através do anjo do pacto, que é Cristo, qual é o verbo, a palavra que se encarnou em cada profeta, na porção correspondente a cada era, porque o anjo estava em cada mensageiro, em cada profeta mensageiro, e depois, Jesus, depois os apóstolos, depois nos 7 anjos mensageiros, e para o tempo final vai estar no anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual disse Jesus Cristo em Espírito Santo, em Apocalipse capítulo
Ele disse que enviou o seu anjo para dar a conhecer, para revelar todas estas coisas que devem acontecer em breve. É Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 ao 3, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Vamos ler algumas anotações aqui no livro de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 6 diz: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, da profecia deste livro. Aqui temos visto que o enviado do Senhor é o anjo do Senhor. Aqui nós vemos mais claro no capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Quem envia o anjo? Jesus. Cristo em seu corpo angelical. Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja enviou o seu anjo para dar a conhecer todas estas coisas, para testificar todas estas coisas que devem acontecer através das diferentes etapas da igreja. Continua dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a raiz e a geração de Davi. Ou seja, que Davi vem dele, vem da linhagem de Cristo, do Messias, do anjo do pacto. Ele é a raiz e geração de Davi. E desce também, e descende também, segundo a carne, do rei Davi. E agora, vejam o apóstolo João quis adorar aos pés do anjo. O anjo lhe disse que não fizesse. O anjo disse aqui no versículo 8 do capítulo 22 do Apocalipse: eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e depois que as ouvi e vi, me prostrei para adorar os pés do anjo que me mostrava essas coisas. E disse-me o anjo: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Esse anjo não aceitava a adoração de João, não aceitou a adoração de João, mas que lhe disse que não adorasse, mas que adorasse a Deus. Ele também já tinha rejeitado esta tentativa de adorar o anjo, aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9 em diante, onde diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me, e lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E agora aqui podemos ver que o anjo não aceitou a adoração e disse que adorem a Deus. Esse anjo é um espírito de profeta que tem estado o tempo todo no meio da igreja, que para o tempo final
vai estar em carne humana e que nele estará toda a plenitude de Cristo. Através dele, Cristo, qual opera os mistérios, vai operar os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias, que são os ministérios das duas oliveiras na terra, os quais são administrados pelas duas oliveiras que estão no céu, que são Gabriel e Miguel. Por isso, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, versículo 1 em diante diz: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e era 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, e continua assim enumerando cada tribo, e 12.000 selados de cada uma dessas tribos. Este anjo vem com o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, diz São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30. Esse anjo vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo nele, ou seja, que vem Cristo nele, Cristo em Espírito Santo vem velado e revelado nele, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Esse anjo é o ungido com o Espírito de Deus, com a presença de Deus. Vem ungido com o azeite do Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 28 de Apocalipse, diz que ao vencedor, Cristo disse: lhe darei a estrela da manhã. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que Cristo vai dar ao anjo que vem com o selo do Deus vivo? Vai lhe dar a resplandecente estrela da manhã, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus vem nesse anjo mensageiro, neste profeta mensageiro, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Esse é o anjo através do qual Deus junta as tribos perdidas e as une, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que corresponde ao reino do sul, ao reino de Judá, e assim ele unifica o reino do norte com as 10 tribos, com o reino do sul com as 2 tribos. Assim é como ele restaura as 12 tribos de Israel, para restaurar também o reino de Davi ao povo hebreu, reino que crescerá, reino que o Messias príncipe
restaurará, o qual se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre o povo hebreu para sempre. E o seu reino não terá fim. E esse reino, neste reino entrarão muitas nações e receberão a bênção de Deus. Aí é onde também vão receber a paz permanente, a justiça social permanente e consequentemente, a felicidade. Portanto, tanto judeus como gentios esperam a vinda de um homem na terra que contenha estas qualidades e essas promessas manifestadas nele. Será a presença de Deus, através do seu Espírito, anjo do pacto, em um homem que estará vivendo nesse tempo final, através do qual operando o ministério de Elias, e também operará o ministério de Moisés e, consequentemente, o ministério do Messias. Isso tudo estará em um homem que aparece nessa terra, nesse tempo final. E aí teremos os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, Gabriel e Miguel, respaldando todo este trabalho, realizando esse trabalho de Deus através deste véu de carne. E, consequentemente, este homem será ungido de Deus para o último dia, ungido com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. É por isso que o reverendo William Branham, que foi precursor de todas estas coisas que estarão acontecendo nesse tempo final, disse na mensagem de O Livro dos Selos, que ele crê que esse profeta que virá à terra no tempo final, como Elias, o qual virá como uma das duas oliveiras, ele diz que será o Espírito de Cristo nele, e que será o Espírito ministerial de Elias em outro homem, em um homem desse tempo, pelo qual ele, explicando nesta forma tão simples esse mistério, encontramos que com isso nos mostra que aparecerá um homem com o ministério de Elias nesse tempo final, para ser o cumprimento desta profecia. Haverá um chamado para os judeus por meio desse ministério, e eles vão reconhecê-lo. Eles estão esperando esse homem. Agora, o reverendo William Branham diz que a sétima trombeta são dois profetas, Moisés e Elias. São estes dois ministérios. E que o sétimo selo é a vinda do Senhor. E diz: o sétimo selo e a sétima trombeta são a vinda do Senhor. Por quê? Porque o Filho do Homem vem com os seus anjos.
Ou seja, que vem com os ministérios das duas oliveiras sendo operadas nele, e pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E também diz, o único Espírito de Elias que eu conheço é o Espírito de Cristo, porque esse é o que opera os ministérios em todos os profetas mensageiros que ele enviou. Isso vocês encontram na página 149 do livro Os Selos e também na página 399 do livro Os Selos em Espanhol e também no livro de Citas na página 128, 129 e 130 e também na 149. Vejamos aqui em uma escritura, vejamos aqui em uma escritura, onde nos diz, na página 128, no parágrafo 11 e 50, agora, tão logo que esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, lembrem que a igreja que vai ser transformada e raptada, vai com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, receberá a fé, a revelação, para ser transformada e raptada. E essa é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. Assim como o conhecimento, a revelação da primeira vinda de Cristo, através da pregação do Evangelho da Graça, nos dá a fé para receber a salvação e vida eterna e receber a transformação interior, obter o novo nascimento e obter o corpo angelical, a vestimenta que é a vestimenta de bodas, também a revelação da segunda vinda de Cristo, a sua igreja, da vinda de Cristo à sua igreja, antes da grande tribulação, nos dá a fé para sermos transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, com um corpo novo, imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade, como o corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Simples assim. E depois da festa na ceia das bodas do Cordeiro, onde sua igreja, noiva e Cristo são coroados para assumir o reino na terra, com a restauração do reino de Davi, que o Messias príncipe restaurará. Então, Cristo, Messias, o Cristo e a sua igreja reinarão sobre a terra, neste reino de Davi, para a bênção do povo hebreu, de todo o Oriente Médio e de todas as nações que vão entrar a esse reino. Embora nem todas as nações vão entrar, conforme as palavras de Cristo, em São Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, algumas nações não vão entrar, porque trataram mal a igreja do Senhor Jesus Cristo e trataram mal também os judeus. Portanto, estas nações que tiveram parte na perseguição e morte dos cristãos e dos judeus não vão poder entrar ao reino do Messias. Serão julgadas nesse momento, no início do reino do Messias, quando o Messias se sente sobre o trono de Davi, vai reunir diante dele a todas as nações e as vai julgar.
A umas as porá à direita, como o pastor coloca à sua direita as ovelhas, e estas serão as que vão entrar no reino do Messias. Outras, estas são as que trataram bem os judeus e também as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Cristo mesmo disse que qualquer que dê um copo de água fresca a um desses meus irmãos menores, a um destes pequeninos, não perderá sua recompensa. E a recompensa é vida eterna, é entrar no reino do Messias. E encontramos que eles também poderão, ele também porá algumas nações à sua esquerda, como os pastores colocam os cabritos à sua esquerda, e os julgará, os condenará e os expulsará, os lançará no lago de fogo, ou seja, os lançará no inferno. Como diz em São Mateus, capítulo 24, então já terá terminado os inimigos dos judeus e também os inimigos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim é como o Messias resolverá esse problema que por tanto tempo causou tantas perseguições e mortes. Vejam, então lhes responderá o Senhor, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes, a mim não fizestes. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora vejamos o que vai ser o castigo para estas pessoas. O versículo 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, que o fogo eterno já está preparado para o diabo e os anjos do diabo, e para todas aquelas nações e indivíduos que tratam mal os judeus ou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este será o final dos maus, dos que causam dano aos bons, aos que servem a Deus. É por isso que em Malaquias, capítulo 4 diz: porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos, os que cometem perversidade, serão como a palha. O dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. A terra vai passar por um aquecimento global, no qual milhões de seres humanos serão queimados. E isso vai produzir os vulcões. E também uma terceira guerra mundial atômica que vai provocar que entre também em erupção os vulcões, além dos que já estarão ativos. Assim que podemos ver que espera uma etapa difícil ao planeta Terra e, consequentemente, aos habitantes do planeta. E por isso tudo está se preparando para esse evento. E é algo parecido com o que aconteceu com o planeta Vênus, que atualmente é um território onde tem uma temperatura de uns 400 e alguma coisa de graus. E ali não tem vegetação, não tem nada. Não sabemos quantos graus vai subir a temperatura nesses dias, onde a Terra esteja nesta situação que é determinado para o dia do Senhor, que será um dia ardente
como fornalha, e todos os soberbos serão como palhas, serão queimados. Assim que muitas partes ou áreas da terra vão ter esta situação, e isso é sobre os países que trataram mal os judeus e também aos cristãos, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foram perseguidas e massacradas através de milênios. Agora, o ministério das duas oliveiras diante do Senhor, que será o ministério dos arcanjos Gabriel e Miguel, estarão sendo operados através de um homem que aparecerá nessa terra. Através desse homem serão dadas essas informações, e os que ouçam poderão escapar ou evitar estar em lugares de riscos maiores, e então poderão escapar por suas vidas e poderão também se aproximar de Deus. Ou seja, que as notícias das coisas que vão acontecer da parte de Deus serão dadas a conhecer através das duas oliveiras, através dos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E, consequentemente, terá um transmissor aqui, através do qual transmitirão toda essa informação. E será um homem que viverá nessa terra, nesse tempo final, através do qual se manifestará os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E poderão ser vistos estes mensageiros, profeta mensageiro, em algumas ocasiões poderá ser visto como Elias, porque o ministério de Elias poderá estar sendo operado pelo Espírito de Deus, e em outras ocasiões poderá ser visto como Moisés, de acordo ao que está falando e dizendo, e em outras ocasiões poderá ser visto como o ministério do Messias. O que é a sétima trombeta para os judeus? Em Moisés e Elias, os dois ungidos, esse é o sétimo selo para a Igreja do Senhor. E, consequentemente, a Igreja do Senhor estará vendo a Cristo operando através de um homem, Cristo em Espírito Santo, velado e revelado através de um homem no meio da sua igreja. E os judeus estarão vendo a Elias e estarão vendo a Moisés. Estarão vendo esses ministérios permitindo-se nesse tempo, não mesmo o véu de carne que operou o ministério de Elias pela primeira vez, e nem pela segunda vez, nem pela terceira, nem pela quarta vez, senão o véu de carne no qual estará operando por quinta vez, e também o véu de carne pelo qual também estará operando o ministério de Moisés por segunda vez. E isso vai ser o profeta que Deus disse que levantaria como Moisés e poria sua palavra em sua boca e louvaria e falaria tudo o que Deus lhe mandasse. E qualquer um que não dê ouvidos ao que ele falar no nome do Senhor, Deus pedirá conta. Diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 18. Assim é que estamos no tempo correto para que estas promessas sejam uma realidade no meio do cristianismo e também no meio do judaísmo, para os gentios no meio do cristianismo e para os judeus no meio e no meio da sua nação, no meio da sua religião e no meio da sua nação. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Isso será o que Deus estará cumprindo neste tempo final. Os dois ungidos também foram representados no príncipe Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, porque estarão na terra
esses ministérios de rei e de sacerdotes manifestados pelos dois ungidos que estão diante do Senhor no céu, estão sendo manifestados esses ministérios e, consequentemente, estarão sendo manifestados esses importantes ministérios de sumo sacerdote e de rei. Isso estará no véu de carne, onde estarão sendo operados os ministérios dos dois ungidos e o ministério do Messias. Estará como rei e também como profeta. Profeta e rei, ou rei e profeta. E assim será o cumprimento das profecias para o último dia, no meio do cristianismo e no meio do judaísmo. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Para mim tem sido um privilégio e grande bênção estar com vocês, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, testificando dos dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus, e que Deus lhes use grandemente em sua obra, correspondente a este tempo final, tanto no meio do cristianismo, como também no meio do judaísmo. E que o vosso trabalho no Senhor seja reconhecido como tesouros acumulados, colocados no reino dos céus, para vocês, ministros, e os membros das suas congregações. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade, tanto na transformação, tanto na terceira etapa, onde esta terceira etapa, então, em plenitude se cumprirá, em uma grande carpa catedral que tem que aparecer e que tem que ser do grupo do último dia, não da primeira era, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta era, nem da quinta era, e nem da sexta era, e nem da sétima era. Tem que corresponder à era da pedra angular, à era da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a era da vinda dos dois ungidos com o Senhor, para assim se manifestar em toda a sua plenitude e no cumprimento de tudo o que foi visto na visão da carpa, que será o cumprimento da terceira etapa. E onde o idioma correspondente será o idioma que corresponde ao grupo dessa era, perfeita era da pedra angular, que é a era que coroa a igreja do Senhor e coroa o ministério do último dia, todos os ministérios, os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. No projeto da grande carpa catedral estão incluídos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, e também está incluso o Messias Príncipe, o ministério do Messias Príncipe. Estará incluído ali a presença da coluna de fogo, a presença do anjo do pacto. Isso tudo está incluído no cumprimento da visão da carpa, para o qual é um grande privilégio trabalhar no grande projeto da grande carpa catedral que está se realizando em Porto Rico. Projeto que eu respaldo juntamente com todos vocês, ministros e vossas congregações. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E já na noite estarei novamente com vocês e com todos os que vão estar presentes de vossas congregações, lá em Pereira e demais lugares,
vizinhos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E até a noite, se Deus quiser, e orem muito por esta atividade da noite, onde o tema vai ser a Igreja do Senhor Jesus Cristo, recebendo a fé de rapto. Continuem passando um momento feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deixo com vocês ao ministro reverendo Miguel Bermudes Marim a continuação.